Olá, curiosos! Olá, curiosos! Começando o nosso encontro das noites de quinta-feira, contando histórias da história da televisão. Boa noite, Magalhães Júnior! Boa noite, Marcelo. Boa noite, internauta. Boa noite, ouvintes também, né, Marcelo? É isso, estamos em podcast também, essa outra novidade, com o quadro... Quem te viu, quem te vê. E hoje no Quem Te Viu, Quem Te Vê, Magalhães Júnior falará sobre alternativa A, novela, alternativa B, um seriado, e alternativa C, programas que testam o seu conhecimento. Qual a resposta certa, Magalhães? C de conhecimento. É isso, foi bem. Está absolutamente certo! Esse, aliás, é um programa que a gente vai falar no futuro, né, Marcelo? É. Então, É vamos lá, Maga. Começamos por onde? Nós vamos começar, Marcelo, pelos programas que trabalhavam com estudantes, né? Praticamente exclusivamente com estudantes. E o pioneiro deles chamou-se Sabatinas Maisena. Opa! Você, obviamente, é do tempo da prova, né? Sim, da prova. Mas a prova antigamente era chamada de sabatina. Sabatinas Maisena foi um programa que começou a ser veiculado pelo Canal 3, TV Difusora, Tupi, depois passaria a ser TV Tupi, e ele ficou no ar de 1957 a 1965. E aí vem uma pergunta, né, Marcelo? De onde vem o termo maisena? Do amido de milho, não é? Aquele produto? Exatamente, mas por que maisena? Porque em espanhol, milho é maíz, com Z, Uhum. né? E daí a junção. Existe, inclusive, no dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar maisena com S, mas foi um aportuguesamento. Na verdade, maisena, que é a farinha do amido de milho, com Z. Esse é um caso do produto, né? Que a marca ficou mais forte do que Exatamente, a o marca produto, ficou... né? Então você Exatamente. pede maisena, mas não era que o produto chama maisena, ele virou maisena depois. Ele virou maisena, né? depois, por causa justamente de maíz, né? Que é milho em espanhol. E a Sabatinas Maisena foi apresentada por Heitor de Andrade, um dos pioneiros da televisão brasileira. Ele que, na verdade, era italiano. O nome dele era Antonio Ettore Feccarotta. Ele nasceu na cidade de Palermo, na Sicília. Veio para o Brasil novinho, com 2, 3 anos. Aqui ele estudou no Colégio Dante Alighieri, claro, um italiano, do Dante Alighieri, né? E ele começou a frequentar um grupo de teatro que se apresentava mensalmente no Teatro Municipal, né? Depois ele começou a cursar Ciências e Letras, já em nível superior, e um dia ele recebeu um convite para conhecer os estúdios da Rádio Tupi. Isso foi em 1944. E o que acontece? Ele está ali, ele tinha uma voz legal, era um cara comunicativo, muito simpático, pedem para que ele faça um teste, ele é aprovado e torna-se radioator. De 1944 até 1950, que é quando a TV é inaugurada no Brasil. E ele passou automaticamente para a TV, onde ele foi ator, ele foi comediante, ele foi produtor, diretor e apresentador. Foi dele a ideia de Sabatinas Maisena, que era um programa. Qual era o conceito? Era fazer uma sabatina oral
para crianças, para estudantes do ginasial, e isso ia sendo levado, que tinha um vencedor num programa. Depois, quando chegava no final do ano, eram trazidos os vencedores, às vezes fazia-se uma rodada de fim de ano, né? Mas era uma coisa que, na cabeça dele, o importante era levar e elevar a cultura através da televisão. Ele, inclusive, produziu um outro programa, na mesma época, 1957, chamado Divertimentos Kedley. E esse programa fez muito sucesso, mas ele era quase na mesma característica de Sabatinas Maizena, só que para adultos, né? E eram perguntas com alternativas? Você sabe como era o esquema? Não era alternativa, não. Era na base da pergunta e resposta. Tá. Exatamente. Perguntas de aritmética, né, matemática, perguntas de português, história do Brasil, geografia e ciências. Ciências englobava biologia, noções de química, noções básicas de química, de física, aquilo que se aprendia no colegial naquela época, né? E foi um sucesso, né, Maga? Para ficar 8 anos no ar, é isso? De 57 a 65? Foi um sucesso estrondoso. Inclusive, foi aí que se descobriu por que é que se chamava Sabatina. Essa foi uma das perguntas que eu me lembro de eu ter visto. Né? Por que Sabatina se chama Sabatina? Por que Sabatina, né? Porque as provas no começo do ano escolar, começo da escola no Brasil, as provas eram feitas aos sábados. Né? Daí o termo Sabatina. Que ótimo. Depois passou-se a chamar de prova, porque o aluno tinha que provar que sabia. Não é? E o sucesso ele realmente foi muito grande. E ele tinha uma característica. Ele não era um programa que durava o ano inteiro. Não podia, porque ele só podia acontecer durante o ano letivo, né? Enquanto havia aula. Então, por exemplo, era um programa que, durante as férias de julho, ele não existia. Durante as férias de janeiro e fevereiro, ele também não acontecia. Agora, o encerramento dele era especial, né? Era um encerramento em que eram chamadas autoridades de ensino, secretário de ensino municipal, secretário de ensino estadual, para entrega de prêmios para os melhores colocados, tal. E tem, inclusive, uma curiosidade, que esse programa era tão levado a sério, ele tinha tanto prestígio, que uma vez ele não pôde ser exibido. Quem estiver acompanhando pelo YouTube vai ver que está ali resultados do programa de 11 de 11 de 1960. O que é isso? O programa não pôde ser exibido porque teve um problema técnico. Então a TV Tupi foi obrigada a colocar o resultado no jornal, né, para mostrar quem tinham sido os primeiros colocados, os vencedores daquele programa. O programa tinha tanto prestígio que o Heitor de Andrade era chamado, pelos colegas, tal de comendador, mas não porque ele tivesse alguma empáfia, é porque ele era um sujeito extremamente educado, extremamente cortês, né? E era chamado de comendador. E a moral dele fazia isso, com a Tupi sendo obrigada a colocar o resultado no jornal. Mas, Marcelo, infelizmente, nós não temos imagens desse programa, mas temos imagens, pelo menos, de um comercial da Maizena nos anos 60. Que bacana. Vamos ver? Vamos lá? Bebê assim, tão forte e com tanta disposição, só toma mamadeira de maizena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque maizena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda.
Está saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável Maizena, maizena. Sensacional, hein? Mas crianças não mexam com fogo hoje em dia, hein? Não façam isso. Tomem a mamadeira de maisena fria. Muito legal. E tinha prêmio, Magalhães? O que ganhava no Sabatinas de Maisena? Caixa de maisena? Não era, não. Tinha, por exemplo, flâmula, né? Tinha um troféuzinho, bonitinho, inclusive, né? Com a participação ali, Sabatinas Maisena, e também em programas especiais tinha bolsa de estudos, né? E não era comum isso, mas os alunos trabalhavam justamente para poder, no final do programa, ou no final do semestre, ou no final do ano, quando tinha aquela grande festa, poder ser um dos primeiros colocados para, quem sabe, conseguir uma bolsa de estudo. Bom, e aí o Sabatinas Maisena abriu a porta para outros programas também com esse entretenimento cultural, né, gincanas, jogos também voltados a públicos escolares, né? E aí a gente veio, né, passando por alguns anos, teve muito game show, game tal, etc., até que chegou num programa, nos anos 80, que trabalhava com escolas, né, de uma forma diferente do Sabatinas Maisena, mas ele primava por trabalhar com a cultura e a criatividade. Esse programa chamava-se É Proibido Colar. Esse eu lembro. Proibido Colar, que foi exibido pela TV Cultura, né, de 1981 a 1984, pela Clarice Abujamra e pelo Antônio Fagundes. Que eram casados na época. Eram casados naquela época, né? O nosso Fagundes magrinho, né? Bigodão, tal, aliás, era como eu usava na época, né? Eu tinha o bigode assim e era preto. Eu sempre lembro dele com esse bigode na novela O Machão, na TV Tupi. Na verdade, era a barba. Aí tem uma foto... Era barba? Não era só bigode? Não, era no O Machão, em 74, era barba e bigode. Barba. Então. Porque ele fazia o Jesus Cristo numa peça chamada Godspell, né? E aí nós vimos uma foto do Fagundes sem barba, tanto é que teve um amigo nosso que perguntou quem era. Né? Não reconheceu. Não reconheceu. Não reconheceu. E esse programa, Marcelo, ele trabalhava da seguinte forma: eram 3 escolas que participavam simultaneamente. Essas escolas eram simbolizadas por cores, então os alunos de uma determinada escola estavam todos de camiseta azul e aqueles, como é que chama? Aqueles pompons, né? Azuis, outra de amarelo e outra de vermelho. E os programas, eles eram trabalhados com escolas de 1º e 2º grau. Já estávamos aqui numa forma diferente, enquanto lá no Sabatinas Maisena era só alunos do ginasial, aqui era 1º e 2º grau. E tem um trecho de um vídeo justamente da apresentação, da abertura desse programa, a apresentação do Fagundes. Vamos ver? A nossa escola é boa, 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 e nós viemos disputar. A nossa escola é boa, 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 e nós viemos pra ganhar. A nossa escola é boa, 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 a gente gosta de estudar. A nossa escola é boa, 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 é proibido colar. Proibido colar. Boa tarde. Nossa, que coisa florida, meu Deus. Pessoal em casa, boa tarde. Mais um É Proibido Colar. Que beleza que tá hoje, hein? Nossa vida.
Só tem menino ou é impressão minha? Não, olha aí, os homens lá levantaram bravo. Tem homem ali no meio também? Tem. Nossa vida, só você não fala isso. Vamos ver aqui, o pessoal de casa vai conhecer agora as escolas e os colégios que vão participar. Aqui de azul e branco é o pessoal do Colégio Santana. Bem-vindos, boa sorte para vocês. Olha aí, a animação hoje não vai faltar, viu? O pessoal de vermelho aqui é da capital também e é do Colégio I.L. Pérez. Bem-vindos, boa sorte. Gostei de ver, já tem aplauso dos seus companheiros. Eita aí, já entramos no espírito do programa. E aqui é o pessoal do Colégio Nossa Senhora de Sion. Isso aí. Bem-vindo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu morei 12 anos ali em Higienópolis, né? Então eu pulei muito o muro do Sion, viu? Eu roubava peixinho lá, as freiras saíam correndo atrás de mim. Isso aí. E para ninguém se sentir daltônico, né? Como são imagens históricas aí, a gente falava assim, olha o time vermelho, a gente vê as imagens verdes, assim, mas era isso mesmo. Ele estava acertando as cores, né? As imagens estão ruins, né? Não é problema aí no seu monitor, não, viu, gente? E, Marcelo, tem uma curiosidade que programa ao vivo, né? E trabalhando com adolescente, de adolescente para jovem e tal, você pode esperar tudo, né? E, às vezes, a pontuação de uma resposta ou de uma apresentação, porque não era só pergunta e resposta, tinham provas, às vezes provas de, de uma característica mais de trabalho manual, vamos assim dizer, e, às vezes, prova de criatividade, uma prova de uma apresentação musical, uma apresentação teatral. E isso era julgado e, às vezes, a nota que era dada parecia o VAR hoje, né? A torcida não bate muito com aquilo que o VAR decidiu, né? E teve um programa em que o Fagundes é quem tinha que decidir, para quem ia o ponto, ele decidiu, e alguém na plateia falou, ele está roubando. E ele ouviu. E para a sorte desse garoto, ou dessa garota, o Fagundes era mais novo, né? Porque se fosse hoje, o bicho pegaria. Mas Fagundes saiu muito bem. Ele falou, olha, eu ouvi alguém dizer, ele está roubando. Mas, olha, eu queria dizer que aqui não tem nada para se roubar, né? Nada aqui pode ser roubado, muito menos a nossa cultura e a nossa inteligência. Boa. E parou ali, ninguém mais contestou o VAR, né? O jogo seguiu até o fim, mas a Clarice Abujan, ela também sabia levar muito bem o programa, e está aí um trechinho para a gente lembrar da Clarice apresentando num momento ali de pergunta e resposta, que era uma das características do programa. Atenção, você tem 10 segundos depois de pedido o teu número para dizer qual é a palavra, tá? Passa o microfone para o pessoal do Washington. Você é o Marcos ou o Márcio? Marcos. Marcos. Qual a pergunta que você quer? 7. Número 7 é o seguinte. Qual o nome do pintor espanhol que criou o símbolo internacional da paz, tendo como tema uma ave, tempo correndo? Qual o nome do pintor espanhol que criou o símbolo internacional da paz, tendo como tema uma ave? Atenção, valeu? Qual é a resposta, por favor? Pablo Picasso. Pablo Picasso! Vamos ver, peraí. Pablo Picasso! O Tonhão briga comigo. Número 4. E a pergunta é a seguinte. Em qual classe de vertebrados está o pinguim? Tempo correndo. Não olha para a plateia.
qual classe de vertebrados está o pinguim? Sem olhar para a plateia, companheirinho. Em qual classe de vertebrados? O tempo já foi, a resposta é? Por favor? Mamífero, né? Não? Quem é que responde na plateia e com mira? Tem alguém que sabe? Vamos lá? Aviso, um ponto para o pessoal do Washington, que defende a cor vermelha. A primeira eu acertei, a segunda eu pensei mamíferos também. Ah! Errei. E agora, Maga, mais um. Tem mais um programa? Dá tempo da gente falar mais um. Então, Marcelo, porque nós falamos das crianças que participavam, né, no tempo do ginásio, aí vem o É Proibido Colar, que trabalha com primeiro e segundo grau, e praticamente na mesma época surge um programa que trabalha com universitários, né, que é o Quem Sabe Sabe. Quem Sabe Sabe, esse título, ele vem de uma música de carnaval, né? Uma marchinha de carnaval. Como é que é a marchinha? Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso amar alguém, alguma coisa assim. Gostar de alguém. Gostar de alguém? Ah, tá. E esse programa... O Maga cantar, hein, gente, ó. Tá vendo? Isso é uma raridade. Isso não é para qualquer um, não. Semana que vem ninguém aparecer por aqui, nós já sabemos... Aliás, como o Maga cantou, não esquece de se inscrever no canal, clicar o sininho também, colocar um like para o Maga cantando aqui, tá valendo, viu, gente? Por favor. Por favor, dá um like, ó. Canta de novo, Maga, para a gente conseguir mais um então, like. Vamos lá. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Pronto. Like, já ganhou um like. Pronto, ganhamos. Dá para ir para o trono? Já, vai. Vamos lá. Pode continuar, porque essa já... Eu estou olhando aqui os comentários, todo mundo amando. Vamos fazer sobre musicais a semana que vem, hein? Certo. Marcelo, o Quem Sabe Sabe, ele teve 2 formatos que ficaram mais marcados. O primeiro formato que foi sob a apresentação de Valmor Chagas. Valmor Chagas, que era um ator renomado, né, ator de teatro, ator de cinema, ator de televisão, fez muita novela, e foi um desafio para ele apresentar esse programa trabalhando com os universitários. Esse programa ele tinha a seguinte dinâmica, eram 2 times, só que cada time tinha um universitário de uma universidade diferente, cada um era diferente do outro. Uhum. Essas equipes recebiam nomes que eram sorteados no início do programa, às vezes eram clubes, às vezes eram times, né? E esses alunos eram apresentados um a um, e as suas faculdades acabavam fazendo parte da torcida. Nós temos um vídeo que mostra justamente o momento em que o Valmor Chagas apresentava um dos times ali que iriam participar do programa. As torcidas hoje estão animadas. Está no ar Quem Sabe Sabe, um programa que despretensiosamente brinca com a sua cultura e a sua inteligência. É um programa onde nós temos a oportunidade de perceber o raciocínio e a criatividade do Universitário Paulista, e você em casa também pode checar o seu conhecimento e o seu raciocínio e também como é que você anda em cultura geral. Nós hoje temos 2 equipes que estão procurando aqui uma vitória. O Clube Espéria de São Paulo. E o Guarani Futebol Clube de Campinas. Guarani de Campinas e Espéria de São Paulo procurando uma vitória. A prova de criatividade de hoje é Lampião Rei do Cangaço.
E agora eu vou apresentar as equipes. Vou começar aqui com a equipe do Espéria. A Hilda. Hilda, qual é a sua faculdade? Computação Mackenzie. Mackenzie. Marco. Economia Santana. Rosana. Fê Engenharia. E o Paulo? Economia USP. Tá bem variado hoje. Era divertido, né? Em vez de você fazer faculdade contra faculdade, que podia dar confusão, né? Desde os tempos do MacMed, lembra? Nossa, essa confusão. Então você pegava um clube e os universitários representando um clube, né? E não necessariamente um time de futebol, eram clubes, né? O Espéria Era é um clube, exatamente. da Zona Norte de São Paulo, Guarani da cidade de Campinas, boa. Eu adorava quando o Valmor, né? Quando ia dar certo, falava assim, quem sabe, sabe, né? Que era o nome do programa. Achava um jeito espetacular de você dizer, em vez do absolutamente certo, ou resposta certa, era o quem sabe, sabe. E já que você falou isso, Marcelo, nós temos uma outra cena do Valmor apresentando, justamente ele vai fazer uma pergunta e a gente separou essa cena para que o internauta e aquele que estiver nos ouvindo em podcast possa ou relembrar ou saber como é que era quando um aluno acertava uma resposta que não era fácil, principalmente essa que a gente vai assistir e ouvir agora. Essas perguntas são individuais, não é prova de fogo. Vocês têm 20 segundos para responder. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pode chutar, porque ainda não perde ponto. Então tem direito a escolher, pode responder do jeito que quiser. Se por acaso a pessoa não puder responder, não souber responder, eu passo então para outra equipe que pode responder. Se por acaso nenhuma das equipes responder, então eu passo para a plateia, que pode ganhar o prêmio, que são livros da Pioneira e cadernos da Tilibra, que vão ganhar ali com a Yolanda. Bom, então vamos começar. Vamos começar aqui pela Hilda. Qual é o tema que você quer? Geografia. Geografia. Pergunta de geografia. Área do estado de Minas Gerais. Onde se localizam as montanhas ferríferas de Itabira do Campo e Itabira do Mato? Suas jazidas são consideradas as mais importantes do país. A pergunta é: qual é o nome pelo qual é conhecida esta área? Trilátero ferrífero. Quem sabe, sabe. 1 ponto para o Espéria. É o quadrilátero ferrífero, exatamente. Não tinha a menor ideia. Ó. Marcelo, e ela fazia computação, né? Eu esperava que alguém, que naquele tempo chamava computação, né? Depois viria a chamar informática, né? Eu imaginava que ela fosse chamar qualquer outra matéria, menos geografia. Mas não dá para pedir ajuda para os universitários, que eles já são universitários. Já são universitários, né? Eu pedi ajuda para os catedráticos, no caso, né? Mas, Marcelo, tem uma curiosidade a respeito do Valmor, porque dá para perceber que o Valmor se divertia muito fazendo o programa, até porque, como eu falei, era um desafio. Mas teve um dia que ele, ao vivo, né? Ao vivo, cara, ele ficou pé da vida, porque a pergunta era quem havia sido a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E é Raquel de Queiroz. Essa eu sabia. E o aluno falou Clarice Lispector, né? Que era ucraniana, né? E eu acho que ele tinha vontade de falar um palavrão, mas ele falou não. Aí quando ele percebeu, aí entra o ator, né? Não.
Minha filha, foi uma menina que respondeu, minha filha, foi Raquel de Queiroz. Mas ele teve que se conter, foi muito engraçado. Agora, ele não foi o único apresentador do Quem Sabe Sabe, né, Maga? Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Aliás, esse programa, Marcelo, ele ficou no ar de 1981, e aí tem uma coisa, porque você vai pesquisar e você encontra que esse programa ficou no ar de 1981 até 1989, sendo que o Val Moura teria apresentado de 81 a 82, e em 83 começaria a apresentação do Randall Juliano, que foi ator e foi também jornalista e radialista. E a gente não encontra em pesquisas de grade horária de emissoras, ou quem sabe a partir de 1985. Mas então fica aí, inclusive, quem puder depois, se alguém souber, se alguém tiver algum recorte de jornal, de revista que possa comprovar isso, seria até bacana, né, para a gente poder incrementar aqui. Mas como você falou, tivemos um segundo apresentador, que foi o Randall Juliano, e tivemos também um segundo formato. Aí já aquele formato mais tradicional, uma faculdade contra outra faculdade, né? E as perguntas, elas eram de cultura geral, como uma pergunta que o internauta e quem estiver nos ouvindo no podcast vai poder perceber, é falar sobre música, uma pergunta sobre música. Vamos checar, então. Vamos lá. Atenção! Equipe azul, primeira coordenada, vamos lá. Vocês ganharam, quem sabe que a primeira coordenada de vocês? Não se esqueça que tem o Coringa. Começa. B2. B2. Em B2 nós vamos encontrar música. Música, a equipe azul, atenção. Olho no monitor, vamos lá. It's gonna take money. Online spending money. It's gonna take plenty. George Harrison, 45 anos, conhecido como o mais sério dos Beatles. A música é Get My Mind Set on You, carro-chefe de seu novo LP Cloud9, onde George volta a exibir todo o seu virtuosismo na guitarra. No mais famoso quarteto musical do mundo, os Beatles, além de George Harrison, um outro músico também tocava guitarra. Pergunta, quem era ele? Tempo. Paul McCartney. Equipe verde. John Lennon. Quem sabe. John Lennon. Tanto George quanto Lennon tocavam guitarra solo. Eles se revezavam. George se consagrou por solos tristes e curtos. Muitos foram seus seguidores pelo mundo afora. Essa eu acertei. Mas é que na média... Não, na média tá bom. Tô bem. Mas olha, quem sabe estava certo, né? O John tocava guitarra, mas tem que lembrar que aí entra aquela coisa de Beatles. Paul McCartney, multi-instrumentista, também tocou guitarra em várias gravações dos Beatles, e ali fala que os dois eram guitarra solo, o John e o Paul, o John e o George. E não era, né? A guitarra solo sempre foi a do George. Mas, enfim, acertou. Maga, deixa eu só te interromper, porque eu adoro ouvir as tuas histórias, e a gente já está quase chegando no final aqui da nossa apresentação, e eu queria só contar para você uma coisinha que veio um pouquinho depois, e que eu diria que eu participei, assim, não é que eu participei, mas eu acompanhei uma terceira versão do Quem Sabe Sabe. E eu sei que aqui não é proibido colar, eu tenho marcado aqui, que do dia 26 de outubro de 2003
até maio de 2005, e isso é um erro que você vai encontrar na Wikipédia, né? E a gente sempre tenta ir atrás aqui da informação mais precisa, porque tem gente que registra uma terceira fase do Quem Sabe Sabe em 2003, e não é verdade. A TV Cultura exibiu, de 2003 a 2005, um programa chamado Viver Escola, que era também um game show de estudantes, né? E a diretora desse programa é a Maísa Zakizuki, minha mulher, então eu sei do que eu estou dizendo, porque eu vi os trabalhos, eu acompanhei a criação do Viver Escola. Inclusive, tem um videozinho aqui que o pessoal do Viver Escola preparou de um making-off deles, e que era apresentado pelo Cunha Júnior e pela Alessandra Zamari, e a gente vai ver agora. E depois, o Viver Escola, ele muda de nome e ele passa a se chamar Quem Sabe Sabe. E, aliás, hoje você não mostrou nada da sua coleção aí, e eu tenho a ficha aqui, ó. Essa era a ficha usada nessa terceira fase do Quem Sabe Sabe, então que começa em 2006. Então, é um registro que houve uma terceira fase, apresentado pelo Cunha Júnior, pela Alessandra Zamari, em 2006 do Quem Sabe Sabe. E depois a TV Cultura, Maga, isso eu sei que você sabe, só para... Eles fazem uma quarta vez, né? Fase, né? Uma quarta fase. Em 2013, como não é proibido colar, eu também tenho aqui que em 2013... lógico, ele foi apresentado pelo João Vitor Dalves. Dalves mesmo, com apóstrofo. E a Gabriela França. Só que aí... a característica, primeiro que ele não era quase não era mais chamado Quem Sabe Sabe, era mais pela sigla QSS, né? E o programa era de participação individual, me parece que eram 4 participantes, era um contra o outro, não era mais aquela coisa nem de universitários e nem de escolas. Maga, surpresa, eu tenho a chamada do programa, olha só. Ora, vejam, rapazes. Cultura pop. Eu sei. História. Eu sei. Tem certeza, Marcelo? Mundo. Não sei. Esporte. Sei também. Cinema e TV. Eu sei. Literatura. Alguém aí sabe? Quem sabe, sabe. Aí, quem sabe, sabe, tá vendo? Quem sabe, sabe. E ninguém colou. Ninguém colou. Bom, vamos terminar o programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Toda quinta-feira, nesse horário, 8 da noite, o Magalhães Júnior aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E você curte também aos sábados, das 10 ao meio-dia, o Olá Curiosos, programa de 2 horas de duração com todo o time de colaboradores. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, é muito importante, tem a sinetinha, lembrando quando nós estivermos entrando com alguma coisa nova, muito importante a sua participação. Todo mundo que está aqui também nos comentários, né, interagindo, muito obrigado também pela participação de todos. Se vocês quiserem colocar aqui ao lado também sugestões para o Maga tratar, porque a série é longa, nós vamos ficar muito tempo aqui com curiosidades da história da televisão, então deixe o seu pedido aqui do lado também. Então, Maga, muito obrigado mais uma vez, semana que vem estaremos de volta. Marcelo, obrigado mais uma vez, obrigado pelo internauta, obrigado por aqueles que se utilizam no podcast, e semana que vem, não vamos dizer qual é o tema, é surpresa, mas nós vamos estar aqui trazendo alguma coisa relevante da história da televisão brasileira. Quando fala que a semana que vem é surpresa, porque ele não pensou ainda no tema, gente. Claro. É uma falsidade. Quem porque, sabe, sabe. Quem sabe, sabe, Magalhães. Até a semana que vem. Tchau, gente.